Bom, já entendemos o que é Deus, não é verdade? Que Deus é o todo, que fazemos parte desse todo que tudo é, que somos um fragmento, fractal desse todo, desse Deus, desse universo, que é uma consciência e que cada um de nós simboliza um holograma, um fractal dessa mente, que nos contempla e que fazemos parte. Tudo bem? Entendemos esse conceito, então agora vamos para outra parte da nossa história aqui. Se sou parte do todo que tudo é, se sou uma manifestação dessa mente cósmica universal, todas as pessoas que existem, assim como os animais, as plantas, os minerais, também fazem parte desse todo, não é verdade? Então tudo está englobado neste princípio, ok? Então não existe nada fora do todo. Tudo está englobado, conectado, interligado, e esse todo que é Deus, o universo, faz parte de tudo que existe, tudo que há. Assim como eu, você, os animais, os vegetais, os minerais, os planetas, tudo faz parte desse todo, de Deus, né? Dessa manifestação que existe em tudo. Por isso que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não existe nada fora do todo. Tudo está englobado, conectado e interligado a esse todo que é Deus, o universo. Entendendo isso, todas as consciências que existem no universo compõem esse todo, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Porque partindo do princípio de que Deus é eterno, que somos espíritos eternos, estarmos encarnados é apenas uma condição, ou seja, um estado de ser, assim como a água tem os estados líquido, sólido, gasoso, né? Sólido, gelo, gasoso, evaporação, nós seres humanos também passamos por esses estados indefinidamente. Estado sutil, ou seja, estado espiritual, e estado partícula, estado material, ou seja, carne. A vida na Terra é uma experiência que o espírito está vivenciando para evoluir espiritualmente, ou seja, para evoluir consciencialmente. Partindo desse princípio, passamos a entender que tudo é energia e, sendo energia, tem vibração e frequência. Ou seja, tudo é luz, desde um pensamento até algo material. Tudo tem vibração e frequência. Tudo é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Pensamento, enquanto ele está na mente da pessoa, é apenas uma onda. Mas a partir do momento que essa onda começa a se manifestar aqui na Terra, ela vira uma partícula, ou seja, ela vira uma matéria. Um escritor pensa num tema para escrever um livro. Quando ele sinestesicamente tira esse pensamento da mente dele e manifesta no papel através de uma caneta ou de um computador, as suas ideias passam a existir na matéria, como um livro, não é verdade? Assim também é com tudo que existe, tudo que há. Primeiro a gente tem um sentimento, primeiro a gente sente que a gente quer alguma coisa, que a gente quer realizar alguma coisa. Depois esse sentimento ele vira uma visualização. A gente visualiza aquilo que a gente quer. E através dessa visualização tudo começa a se cocriar na nossa mente. A gente começa a criar o famoso plano do Cebolinha, né? Aqueles projetos do professor Pardal. A gente começa a cocriar como a gente vai fazer para poder realizar, concretizar aquilo que a gente desejou, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sentiu. E a partir do momento que existe todo esse movimento, né? Esse movimento, essa mente, ela é o quê? Decretada, ou seja, a gente dá uma ordem, né? A gente verbaliza, a gente passa as ordens para as outras pessoas para que as coisas aconteçam. Então, através do verbo, através do decreto, através de uma ordem, a gente lança, né, na matéria aquele pensamento, aquele desejo,
aquele projeto que a gente visualizou, e aquele projeto se materializa, se concretiza. Então é necessário que haja esse movimento: sentimento, visualização, pensamento e decreto, ordem, né? E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não é assim que tudo começou? No princípio, o que é o princípio? O princípio é a mente de Deus, né? Deus pensou que estava tudo muito escuro, só existia trevas, que ele queria criar algo novo. Então ele pensou, raciocinou e decretou que haja luz. E ele viu que a luz era boa e criou o sol e a lua. E assim ele foi na Gênesis formando, né, tudo que existe, né, o mundo. Ele foi formando os mares, o céu, os continentes, os animais, os vegetais, os seres humanos, né? Agora vamos perceber, Deus não fez assim, que o mundo se faça. Não. Ele poderia fazer, não poderia? Ele não é Deus? Não. O que ele fez? Ele deu tempo ao tempo, ele fez com que as coisas acontecessem gradativamente, sucessivamente, com paciência, com resignação, né? Simplesmente decretou e tudo começou a se formar, a se moldar, a se concretizar, sem pressa. As pessoas às vezes querem fazer alguma coisa e querem que a coisa aconteça no dia seguinte. Não é assim. Para tudo existe um tempo, principalmente aqui no nosso planeta. Na atemporalidade não existe tempo e espaço, né? Na quinta dimensão em diante não existe tempo e espaço. Tudo é já, tudo é agora. Porém, aqui nesse orbe que nós estamos, na terceira dimensão, aqui por ser uma dimensão mais densa, tudo demora mais tempo para acontecer. Então a gente tem que ter paciência e resignação e esperar que os processos se desenvolvam. Um bebê, para se formar, para ele estar apto para nascer, ele leva no mínimo, né, de 6, 7 meses a 9 meses. 6, 7 meses não está muito bem formado, corre o risco de acontecer aí alguma coisa, né, desse bebê ter alguma sequela, desse bebê não vingar, né? Então, tudo tem um tempo e a gente precisa ter esse tempo, a gente precisa ter essa paciência. É assim que as coisas funcionam. A gente lança uma semente no solo, essa semente ela vai germinar, leva um tempo para ela germinar, ela precisa da luz solar, ela precisa da água, ela precisa dos nutrientes da terra para que ela seja nutrida, fortalecida, para que ela dê uma árvore frondosa e tal. Para tudo isso existe um tempo. A gente não coloca uma semente no solo e de repente surge uma árvore cheia de fruta. Não. Existe o quê? Uma evolução na espécie. Então tudo tem um tempo, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Às vezes as pessoas chegam e falam: mestre Kátia, a minha vida está assim, assim, eu quero uma solução, não tem uma macumba, uma magia, alguma coisa que a gente possa fazer para fazer assim. Não, não tem. Não existe nada que seja assim. Tudo tem um tempo no universo, tudo leva um tempo. A gente tem sim que se programar, que se projetar, que entregar, né, nas mãos do Criador o que é melhor para nós. Jesus disse, né, Pai, entrego a minha alma, o meu corpo. Ele se entregou, que seja feita a vossa vontade, não a minha, né? Porque não é a nossa vontade que prevalece, jamais. Porque às vezes aquilo que a gente acha que é muito bom pra gente, para Deus não é. Para Deus não faz parte da nossa evolução, não vai acrescentar em nada na nossa vida. Então às vezes a gente fica preso a uma situação
né, a um desejo, a uma coisa que a gente cisma, às vezes a gente cisma, a gente vê que aquele negócio não é pra gente, que não vai dar certo, que aquilo ali, desde o primeiro momento, não começou bem, mas a gente insiste, e depois a gente fala que Deus é mau, Deus castiga, que Deus não ouve as nossas orações. Não, nós é que estamos querendo, né, comandar Deus e não ser comandado por quem realmente, né, nos comanda. Quem é Deus? Deus somos nós, cada um de nós. Nós somos uma centelha divina do Criador manifestada de forma individual aqui na Terra. Ou seja, quem manda e desmanda é Ele. Certo? Então a gente tem que deixar, né, nas mãos dele o nosso destino, porque infinitamente ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes a gente cisma com as coisas e aquilo não é para ser, não faz parte da nossa jornada. Às vezes é um sonho de uma outra pessoa que a gente comprou uma ideia e aquela ideia não é a nossa ideia, não faz parte do nosso caminho, né? E a gente insiste, só que aquilo ali não é pra gente, não é uma coisa natural, a gente não nasceu para aquilo, mas a gente insiste e acaba se frustrando, né, se aborrecendo, se chateando. Por quê? Porque aquilo não é para você, né? Ou então a pessoa se sente inferior, com menos valia, se sente com a autoestima baixa porque não atendeu a expectativa de outra pessoa sobre ela, né? Porque ela está querendo ser algo que não é dela, natural. Então, quando isso acontece, você acaba saindo do seu rumo, né? E a pessoa acaba se perdendo, acaba perdendo a sua naturalidade, acaba perdendo o seu vínculo com a sua divindade. E ela fica perdida dentro dela mesma. Então sonhe os seus sonhos, crie os seus projetos, faça aquilo que existe dentro de você, porque o canal direto entre você e Deus não faz curva, é só Ele e você, entendeu? Ele não vai na tua mãe para chegar até você, não. A sua mãe é o portal que foi aberto para que você experienciasse essa existência, essa experiência, mas a sua mãe não é você. Você tem o seu caminho, sua mãe tem o caminho dela. Os sonhos dela é dela, os seus são seus. E é preciso que se respeite isso. E muitas pessoas acabam perdendo a sua naturalidade, né? Perdendo o seu objetivo na vida, né? Ficando perdido, não sabe o que fazer, porque ela não quer decepcionar aqueles ao qual ela ama. E por causa disso ela se trava, ela fica fechada e nada acontece. Existe um bloqueio de criatividade, um bloqueio de expansão. Cada um de nós nasceu com um talento divino para que seja desenvolvido. E esse talento é nato e é nosso. Ninguém tem que dar opinião, ninguém tem que falar nada, ninguém tem que se meter. Quantas pessoas às vezes acordam com um projeto maravilhoso na cabeça, tudo organizadinho, tudo já certinho, né, com a certeza de que aquilo ali vai dar certo, aí chega e fala: fulano, o que você acha de eu fazer isso, isso e isso? Você acha que vai dar certo? O que você acha que vai acontecer? Ah, se eu fosse você, eu não fazia, não. Isso daí é falência na certa. Ah, não sei não, hein? Você acha? Pronto, acabou. Aquilo que Deus te deu de coração, aquilo que Deus te deu para que você prosperasse, aquilo que Deus te deu para que você evoluísse, se perde. Por quê? Porque você não ouviu quem realmente falou com você e quem de fato é que está te dando, né, o caminho certo para você seguir. Ou seja, você fez uma curva, você saiu do seu ritmo, você saiu da sua estrada,
Você saiu da sua jornada. E o que você acaba adquirindo com isso? Frustração, bloqueios, menos-valia, se sente inferior, se sente incapaz. Só que isso não veio dele. Não veio. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é imagem e semelhança dele. Se ele colocou algo no seu coração, na sua mente, para que você pudesse desenvolver um trabalho, alguma coisa, um projeto, é porque é seu, te pertence. E você não tem que pedir opinião a terceiros, a pai, a mãe, a marido, a tia, a filho, ninguém. Entra no sagrado, dentro do seu coração, conversa com o Pai em segredo, em silêncio, faça o que você tem que fazer e só mostre para o mundo depois de pronto. Senão a sua vida não vai dar certo, sempre vai dar ruim, sempre vai ter algum problema, sempre vai ter uma entrave, alguma coisa que vai atrapalhar. E é você que está fazendo isso, dando a opinião, né? Dando poder a terceiros se meterem naquilo que não tem nada a ver com eles. Porque a sua ligação com Deus é direta, é reta, é vertical, não é horizontal, é vertical. É com Deus e com Gaia. Ou seja, Deus te dá o caminho, te dá a solução, te dá o problema, e Gaia fertiliza, Gaia materializa. É esse alinhamento que você precisa ter, e não esse, e não as pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui, elas vão ajudar você a desenvolver o seu projeto, caso Deus determine que assim seja. Ou seja, quando você está de prol, né, de direto com os seus objetivos, com a sua vida, com aquilo que você precisa fazer, e você está em conexão com ele vai abrir portas para você. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar oportunidades, ele vai colocar possibilidades, tudo à sua disposição. Então basta que você esteja em congruência, em correspondência com ele, para que você enxergue todas as oportunidades que ele colocará no seu caminho. E não tem nada a ver com as pessoas que estão em volta de você. Normalmente não tem. A não ser que ele indique a você fazer alguma coisa com alguma dessas pessoas. Mas aí vai vir de dentro de você, vai vir uma intuição, um insight. Assim é tudo. Tudo nasce de um pensamento, de uma imagem na nossa tela mental e depois vai se materializando na nossa realidade. Quando pegamos uma ideia e vamos agindo em favor dessa manifestação, o pensamento ele tem imagem, ele tem cheiro, ele tem sentimento, e a partir dessa ideia vamos desenvolvendo essa ideia em decretos, vamos decretando na nossa realidade o que queremos. Existe um ditado popular que diz: água de morro abaixo, fogo de morro acima, e mulher quando quer, ninguém segura. Não é verdade? Ou seja, quando alguém quer alguma coisa, não existe nada que pare a pessoa. Quando você realmente tem uma vontade de fazer algo que é uma coisa que está ali com aquele comichão dentro de você, nada tira você do propósito. Pode ter o empecilho que for, você continua ali firme e forte naquilo que você deseja. Então, isso significa que quando realmente a gente quer alguma coisa, não há área de conforto que segure a gente. Não há nada que segure a gente. E isso é uma realidade, não só para a mulher, mas para qualquer um de nós. Quando a gente quer realmente que algo aconteça na nossa vida, de verdade, quando a gente quer mesmo, né, que algo se realize, a gente não mede esforços
para conseguir realizar os nossos desejos, principalmente quando isso vem de dentro de nós, quando isso vem do Altíssimo, quando isso é uma coisa que é sua, que não foi implantada por ninguém, que nasceu essa vontade dentro de você. E o nome disso se chama motivação. Então, o que é motivação? É um motivo para ação, motivo para agir. Então, partindo desse princípio, o quanto você está motivado para criar uma nova vida hoje para você? O quanto você está nesse momento focado no que é melhor para a sua vida? O quanto nesse momento você está vivenciando a história de outra pessoa e não a sua? E por isso você está travado, você está parado. Não é verdade? Você quer mesmo criar uma nova realidade para a sua vida? Ou você está preso em conceitos, crenças limitadoras que ficam limitando e bloqueando a sua vida, que impede você de criar uma nova realidade? Lembra que o universo é mental e que cada um de nós é um fractal dessa mente? Ou seja, todos fazemos parte dessa mente que se chama o todo. Então, não existe separação entre nós. Todos estamos ligados, interligados e interconectados mutuamente. Então, não existe separação, pois cada um de nós representa esse Deus. Logo, somos a manifestação individual desse todo que é Deus. Então, entendemos que Jesus quis dizer quando ele falou: vós sois deuses. Se cada um de nós é Deus, manifesto, fazendo parte da perfeição divina, pois Deus é harmonia, equilíbrio, abundância, amor, luz. Se somos Deus e Ele é tudo isso que acabei de falar, como posso não prosperar? Como posso não ter abundância? Como posso não ser feliz? Como posso não me relacionar com alguém que me ame, que me respeite? Como isso pode acontecer? Não é verdade? Jesus também disse uma frase bem elucidativa. Só para lembrar, Jesus foi o Verbo encarnado, lembra? Lembra quando Deus falou que haja luz? Pois é, Jesus foi a luz que encarnou, foi o Verbo que se tornou carne, para que nós conhecêssemos, né, quem era Deus, o que realmente Deus queria de nós, para que nós entendêssemos que tudo aquilo que a gente estava fazendo estava completamente errado. Quando Deus criou o universo, Ele decretou que se faça a luz, e a luz se fez. Jesus é a luz universal. Logo, Ele passou a existir no momento em que Deus lançou uma ordem e Ele se co-criou. Logo, assim como em cima e embaixo, tudo que existe precisa, em primeiro lugar, de um decreto. E o que isso significa? Que primeiro há um sentimento, um pensamento e depois um decreto. E por conseguinte, uma manifestação sinestésica, ou seja, uma ação. Então, voltando ao que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, meu reino é o reino dos céus. Então, vamos pensar, o que será que ele quis dizer com isso? Ele segue as leis cósmicas universais, as leis do universo, e não as leis dos homens. E o que isso quer dizer, Kátia? Que as leis dos homens não são as leis de Deus, que devemos saber como as leis de Deus funcionam, pois tudo no universo segue essas leis. Deus não castiga, Ele nos deu o livre-arbítrio. Logo, cada um de nós tem que passar pelo crivo das leis universais, e essas leis são bem claras, e uma delas é plantar e colher. Quando eu planto, eu semeio na minha vida, eu colherei depois. Não tem como plantar couve e colher alface, ou seja, tudo aquilo que eu escolho para minha realidade, tudo aquilo que eu faço,
eu recebo por congruência, na mesma vibração, na mesma frequência, o mesmo resultado daquilo que eu plantei. Outra lei universal é a lei do dar e receber. Tudo aquilo que eu dou, eu recebo em troca. Se eu dou reclamação, fofoca, briga, chateação, se eu dou insatisfação, murmúrio, eu vou receber mais motivos para ter esses sentimentos, essas vibrações vibrando no meu campo eletromagnético. Não tem como você receber algo que você não tenha dado antes. Não tem como a pessoa receber amor se ela só dá patada nos outros, se ela só dá chateação para as pessoas, que ela só arruma problema. Ninguém é coitadinho. Tudo o que recebemos na vida é porque em algum momento da nossa existência plantamos aquilo que hoje estamos colhendo. Ou seja, nessa vida ou em vidas pretéritas. Porque o espírito, ele é eterno. Ele passa por diversas experiências, mas o registro acástico que cada um de nós tem, registra tudo, desde o início da formação do nosso espírito até a gente se tornar um corpo de luz pura e átmica. Lembrando que falei mais acima, o que seria o espírito, né? O espírito é eterno, ou seja, não morre. Então, o que morre é a carne, essa roupagem que escolhemos para vivenciar essa experiência que estamos hoje vivenciando. Mas o espírito, que é a nossa centelha divina, que faz parte dessa manta consciencial que é Deus, já experienciou diversas encarnações. Então, tudo aquilo que acontece conosco, de uma certa forma, foi a gente que um dia co-criou. E todas essas informações de outras vidas estão contidas no livro da vida, ou seja, nos nossos registros acásticos, onde tudo é anotado. A essas experiências acásticas, podemos criar no campo eletromagnético, na nossa aura, cordões ACA, que conecta a gente a outras centelhas de vida divinas que podem estar vivenciando histórias de vidas subsequentes com você para resolver karmas ou dharmas de vidas pretéritas, assim subsequentemente. Logo se conclui que não existe coitadinhos, não existem vítimas no universo e todos passamos por essa roda de samsara. Somos 100% responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Tudo que temos como efeito na nossa existência hoje teve antes uma causa que, para resolver, precisaríamos ir na base do problema, para estancar os efeitos negativos que hoje estamos recebendo. E como fazer isso? Bom, podemos usar a terapia de vidas passadas para resolver problemas e também podemos usar as leituras de registros acásticos. Podemos enviar reiki para aquela situação do passado, para amenizar o impacto de hoje. Podemos mudar a nossa maneira de nos manifestar perante a vida. Enfim, podemos resolver de diversas maneiras. E como cocriar uma nova realidade? Para cocriarmos uma nova realidade, devemos nos autoconhecer. Conheça-te a ti mesmo. Para, através dessa descoberta, nos autoajudar e também autocurar. Sócrates, o filósofo, já dizia: conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Entendendo quem somos, nos tornando despertos, fica muito mais fácil realinharmos a nossa história e cocriarmos uma nova realidade em nossa vida. De que maneira? Bom, primeiro identificando quais são as crenças limitadoras que temos, colocando no papel, e poderá estar limitando o que poderia estar limitando a sua vida hoje. E como identificar essas crenças? Bom, existem algumas frases clichês que você pode estar repetindo dos seus pais. Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, não sou sócia da Light, meu dinheiro não é capim, dinheiro é sujo, mulher bonita de carro novo só pode ser casada com um velho ou com um jogador de futebol. Trabalho tem que ser duro, senão a pessoa não pode ser rica.
Sem faculdade nada se faz nesse mundo, quem não tem faculdade não é ninguém. Depois dos 40 não se arruma mais emprego. Emprego bom é de funcionário público. Quem não tem emprego público não tem estabilidade na vida, não tem nada. E por aí vai. Tudo historinha, historinha, historinha que a sociedade colocou no seu subconsciente, na sua mente, como se fosse uma verdade. Mentira. Quantas pessoas não fizeram faculdade e hoje são milionárias? Quantas pessoas nunca trabalharam como funcionárias públicas e têm uma vida super estável, né? Mais ainda, porque o funcionário público ele limita você só vai ganhar aquele salário. E quem não é funcionário público pode ter infinitas possibilidades de renda, né? Pode ter várias fontes de renda. O funcionário público, por exemplo, muitos deles não podem nem ter mais de um emprego, dependendo da profissão. Então, isso coloca você dentro de uma caixa fechada, onde você não pode sair, né? Quem disse que depois dos 40 não se arruma mais emprego, não se tem mais condições de ganhar dinheiro? Qual é o nome dela? Roberto Marinhos fez a Rede Globo depois dos 68 anos. Tem uma mulher famosa, deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é Helena Rubinstein, que fez uma marca de cosmético que é famosérrimo. Ela começou a ganhar dinheiro depois dos 48 anos. Porque o marido dela morreu, ela não tinha como sustentar os filhos, foi vender cosmético de porta em porta e hoje tem uma franquia mundial aí, riquíssima, e ela começou a trabalhar depois dos 48. Então isso é lenda, não é realidade. Enfim, existem diversas crenças limitantes que colocam a pessoa dentro de uma caixa fechada, onde ela não vê saída para cocriar e crescer livremente com os seus dons divinos, ou seja, com os seus talentos. Ou então padrões limitadores que prendem a pessoa a uma condição de incapacidade ao qual ela pode ter adquirido ainda criança, assim como um elefantinho do circo, né? O elefantinho filhotinho, ele é preso numa corrente, numa corda quando ele era pequenininho, e ele tenta se livrar daquela corda, machuca a perninha, né, não consegue, e ele fica a vida inteira com aquela corda presa ali na perna dele. Ele cresce e não sabe a força que ele tem, porque ele acha que aquela corda vai machucar ele se ele continuar puxando e tentando se libertar. Só que ele é gigante, tem uma força estrondosa e ele pode arrebentar a corda a hora que ele quiser. Mas ele está dentro da mente dele, ele está vinculado a uma condição de quando ele era uma criança e hoje mesmo adulto ele não consegue se libertar. Quantas pessoas hoje em dia são assim? Acham que são incapazes, que não têm criatividade suficiente para fazer as coisas, acha que tudo que faz é imperfeito, porque a sua mãe era muito perfeccionista, porque a mãe era muito braba, né? E a pessoa fazia as coisas e a mãe sempre falava que estava ruim, nunca dava um elogio para o filho, né? E o filho acabou crescendo achando que tudo que ele faz não é bom o suficiente. Então essa pessoa se limita e ela não tenta nada porque ela tem medo que a sociedade rejeite o trabalho dela. Então quantas de nós às vezes ficamos bitoladas, né, com medo da não aprovação dos outros, achando que a gente não tem condições de conseguir alguma coisa porque criou-se um medo, uma insegurança dentro de você quando você era apenas uma criança. Ou você tem medo de fazer as coisas, de errar,
ridicularizada por causa disso. Então essa é uma coisa muito, infelizmente, muito normal hoje em dia, né? Muitas pessoas são limitadas, né? Acham que não são boas o suficiente porque quando eram crianças, né, os seus pais não davam o devido apoio, né? Quantas vezes a criança se esforçava, tirava nota boa, mostrava o boletim, né, todo contente, achando que o papai e a mamãe iam fazer uma festa, e eles falavam, não fez mais do que sua obrigação. E a criança ficava decepcionada e não se esforçava mais para tirar nota boa. Para quê? Não fez mais do que sua obrigação, média 6 está ótimo. E essa pessoa, esse adulto, cresce fazendo tudo mais ou menos, tudo tá bom. Porque se eu for me esforçar, ninguém vai reconhecer mesmo, então se eu fizer mais ou menos, tá bom. E essa pessoa não cresce, não evolui, não é aprovado nos empregos, não cresce de cargo, né? Porque tudo que ela faz é mais ou menos, e ainda acha, né, que o colega que cresceu, que foi aumentado de salário, que recebeu uma bonificação, é injusto, né? Porque ele faz a mesma coisa que você. Não faz. O seu colega chega mais cedo, seu colega sai mais tarde, seu colega não reclama ao fazer as coisas, seu colega não fica olhando no relógio, né, para ver se está chegando a hora de sair do emprego, já está na hora de ir embora, né?